São Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. É uma narrativa relativamente longa, mas muito instrutiva. Eu queria sua atenção para juntos aprender com Cristo como é que se cumpre a missão de alcançar perdidos. Diz assim, então, a viva e eficaz palavra de Deus, Lucas 8, a partir do verso 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos à outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do corpo, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram tomados de grande terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Que o Senhor nos abençoe. Quando nós acessamos uma passagem bíblica como essa, o primeiro exercício que a gente precisa fazer é o exercício de olhar para o texto com honestidade e reconhecer que nós não estamos diante de uma peça de ficção. Lucas, ele selecionou alguns atos de Jesus, alguns milagres de Jesus, algumas ações de Jesus, e essa é uma das mais impressionantes. Não é uma peça de ficção, é o relato de um fato que se deu no tempo e na história. Jesus, o Filho de Deus encarnado, libertando um homem que por muito tempo viveu debaixo da tirania. E a gente precisa fazer outro exercício aqui, que é visualizar o cenário. Jesus está na base de operações, Cafarnaum, onde ele se estabeleceu, a partir dali exerceu seu ministério. E o lago de Genezaré, que os judeus chamam de Mar da Galileia, o Kineret, porque tem um formato de uma harpa, é relativamente pequeno. Ele tem 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Então, da margem de Cafarnaum, de Tiberíades, você avista o outro lado, que já era a terra de Gadá, a região chamada de Decápolis, porque havia ali 10 cidades gentílicas. Curioso notar que bem perto dali, 100 e poucos quilômetros,
existe o maior parque romano fora da Itália. Os romanos já haviam se estabelecido ali na cidade de Gerache, que ainda hoje é um dos grandes sítios romanos no mundo. Então, é uma região gentílica muito conhecida, porque havia ali múltiplos deuses, múltiplos altares. Era uma terra de gente possessa, de gente oprimida, de gente que vivia os mais variados problemas. E Cristo, então, depois de um dia inteiro de atividades missionárias, ele empreende atravessar o lago com seus discípulos até a terra de Gadá, e ali ele opera esse milagre. Milagre no sentido de que houve uma intervenção sobrenatural na vida de um homem que a sociedade não pôde ajudar, que a religião não pôde ajudar. Perceba isso. As pessoas tentavam contê-lo com cadeias e prisões, mas ele tudo despedaçava. Essa é a narrativa de Lucas, que é um médico, que fez uma acurada investigação dos fatos antes de escrever o texto. Ele diz então que Cristo teve um encontro com aquele homem, expulsou espíritos malignos que oprimiam aquele rapaz. O rapaz intenciona voltar com Jesus, ou seja, mudar para o outro lado da margem do lago, território israelense, para o território da Galileia, e Jesus então diz para ele, não, você deve ficar aqui. Vai à cidade e conta aos teus o que Cristo fez por ti. Então o texto diz que de um possesso, ele passa a ser agora um missionário, um evangelista. O que é que essa passagem tem a nos ensinar? Várias lições. E ainda à guisa de introdução, eu diria o seguinte, Cristo dá a esse homem uma nova identidade e uma missão. É curioso que quando nós lemos os evangelhos, eles se complementam, cada um olhando de um ângulo, cada um objetivando apresentar uma faceta do ministério de Jesus, da sua identidade messiânica. Toda a atividade de Cristo foi no sentido de resgatar o homem do cativeiro. Mesmo as pessoas que se ufanam, que são soberbas e acham que estão bem, que de nada precisam, que vivem numa condição, por vezes, muito favorável do ponto de vista civil, socioeconômico, a leitura que a Bíblia faz e que Cristo diz de modo muito claro e contundente é que todo homem é um escravo. Ele é um escravo do pecado, que corrompeu sua natureza. Ele é um escravo deste mundo, cujos valores também vão na contramão da vontade de Deus. Ele é um escravo deste ser, que, embora invisível, é real, aqui chamado de demônios, Satanás, diabo. Na nossa cultura, nós temos dois polos, extremos perigosíssimos. Um polo são esses que vivem de ludibriar as pessoas na internet, de ludibriar as pessoas na televisão, falsários, que encenam, e vem demônio em tudo e em todos. Boa parte dessa gente, na verdade, vive numa construção de impérios, mercadejando a palavra de Deus, e o Senhor mesmo, no momento oportuno, há de julgá-los. No entanto, no extremo oposto, há um grupo expressivo de pessoas, inclusive nas igrejas históricas, da qual nós fazemos parte, que não tem uma percepção espiritual, por vezes são até céticas em relação a essas realidades espirituais. Existe, sim, espíritos malignos em atividade, que por vezes, em algum momento, podem até tomar o corpo de uma pessoa, e nós somos testemunhas disso, e de modo que essa narrativa aqui mostra para nós um indivíduo que estava debaixo da tirania de Satanás. Quando Jesus pergunta a ele, qual é o teu nome? E ele diz, Legião. Lucas dá essa informação, e é muito didático nisso, porque todos sabiam, e ele está numa região dominada pelo Império Romano. Uma legião era uma guarnição romana, composta de 6.000 homens. Era o grande poder bélico do Império Romano. Roma conseguiu chegar onde chegou graças ao poder belicoso das legiões. Havia uma organização militar muito forte. Então, legião aqui é um símbolo de poder devastador, que ninguém pode resistir. E aquele indivíduo estava opresso por um poder comparado a uma legião. E Cristo, então, o liberta, dá a ele uma nova identidade, e essa nova identidade vem acompanhada de uma missão. Você vai à sua casa, você vai à sua cidade, diz para as pessoas tudo o que Deus fez por ti. Não foi a religião. Havia múltiplas religiões ali, nenhuma delas pôde ajudá-lo. Não foi a sociedade, não foi o Estado romano. Há situações da vida do homem que só o Evangelho pode transformar. Foi o que aconteceu com aquele rapaz.
E o que é que nós aprendemos aqui? Algumas coisas muito interessantes. Observe. O verso 35 é bem instrutivo. Diz assim: de fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram admirados. Veja o quadro, Lucas está apresentando aqui o contraste, a mudança. Aquele que estava lá vivendo naquele sepulcro, vivendo numa situação extremamente terrível, agora está sentado aos pés do mestre, vestido e em perfeito juízo. Ele não é mais uma pessoa violenta. Ele não é mais uma pessoa que vive nu pelos sepulcros daquelas regiões. Não, ele agora está recuperado da sua dignidade, a sua sanidade mental, ele agora está como um ser humano. O Evangelho humaniza as pessoas, e aquele indivíduo teve a sua dignidade resgatada pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E Cristo, então, dá a ele essa missão de ir e anunciar às pessoas tudo o que Deus fez em favor deles. No Brasil, meus irmãos, há muitos gadarenos. Vivemos num país continental onde há muitas pessoas vivendo uma situação muito similar a essa. Gente atormentada, gente opressa, gente debaixo de tiranias. O Brasil é um país, infelizmente, com muitos brasileiros nessa condição. E nós, discípulos de Jesus Cristo, temos o dever moral e, ao mesmo tempo, o privilégio sublime de levar a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, que pode, de fato, dar um novo sentido para as pessoas. Dar a elas uma nova identidade em Jesus Cristo e um sentido de missão, como aconteceu com esse rapaz. Agora, uma coisa curiosa. Quando a gente pensa nesse gadareno, e de fato ele vivia à margem da sociedade, né? Uma pessoa pobre, marginalizada. Tente imaginar o cenário. Vivendo nos sepulcros, acorrentado, atormentado por demônios, nu, ninguém segurava, longe da família, longe do convívio social, abandonado, ninguém pôde ajudá-lo. Há uma transformação aqui. Mas pense comigo na quantidade de pessoas bem vestidas, com bom endereço, com bom diploma, com bom saldo bancário, mas que, do ponto de vista espiritual, são tão miseráveis quanto aquele homem atormentado nas colinas de Gadá. E o mesmo Cristo que transformou aquele gadareno tem transformado pessoas, não importa a sua condição socioeconômica. Porque um dos perigos que a igreja pode incorrer, e muitas vezes incorre com facilidade, é achar que essa mensagem do Evangelho é apenas para os que estão socialmente vulneráveis. É lindo, e nós nos sentimos encorajados com o trabalho que tem sido feito pelos batistas brasileiros e outras igrejas, frente a essa epidemia das drogas devastando o nosso país. 10, 20, um caso de pessoas há 20 anos no submundo das drogas, e de repente vai lá, é alcançada, transformada, reinserida na sociedade, amada. Esses testemunhos todos encorajam. Mas observe, o gadareno não é apenas aquele que está numa Cracolândia à margem da Avenida Brasil. Há muita gente numa varanda, olhando uma boa paisagem, mas igualmente opressa nas trevas, no pecado, sem senso de identidade e missão. E a gente precisa alcançar essas pessoas. O homem não está em perfeito juízo, observe, o homem não está em perfeito juízo enquanto não se converte a Deus. Não está em seu lugar adequado enquanto não assentar-se pela fé aos pés de Jesus. Ele não está corretamente vestido enquanto não se reveste da justiça de Cristo. E todos precisam ser alcançados por essa graça. Todos haviam desistido daquele homem, mas Cristo foi ao encontro dele. E aqui nós, discípulos de Jesus, aprendemos com o próprio Mestre como alcançar pessoas. E nós queremos aqui apresentar lições práticas de como Jesus nos ensina a alcançar os gadarenos que por aí estão. Primeira coisa que me chama a atenção aqui é a determinação para o encontro do necessitado. Observe o verso 22. Aconteceu que naqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse: passemos para outra margem do lago, e partiram. Não foi um acidente, foi planejado. Havia um projeto, havia uma determinação do próprio Cristo. Passemos a outra margem do lago. O verbo passar aqui
tem uma força no texto grego que dá a ideia de que eles foram impelidos por Jesus a atravessar o lago. Portanto, há uma disposição, uma determinação de ir ao encontro do necessitado. E, por vezes, o que falta a nós é essa determinação de cumprir a missão. Pare para pensar na quantidade de pessoas com as quais você convive, com as quais você se relaciona, que pode, eventualmente, não estar na mesma situação visível de um gadareno, numa situação de tormento, de vulnerabilidade social, mas que também está debaixo do cativeiro, do pecado. Nós estamos aí no chamado Setembro Amarelo, uma campanha interessante no sentido de encorajar pessoas que vivem atormentadas por variados problemas, inclusive problema crescente do suicídio. Há tanta gente, e nós precisamos acordar, abrir os olhos e, de alguma maneira, aprender com Cristo, ter determinação, postura, uma firmeza no sentido de cumprir essa missão que não pode ser terceirizada. Quando nós fazemos uma campanha, nos envolvemos com o trabalho dos batistas brasileiros, variadas frentes, no Nordeste, entre os ribeirinhos, no sul do país, nas Cracolândias do Brasil, há muitas frentes. Esse trabalho deve ser encorajado, deve ser apoiado, deve ser assistido, mas observe, todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Você tem acesso a pessoas que ninguém mais terá. E você tem que aprender com Cristo essa determinação. Ele atravessa o lago para o encontro de uma pessoa que necessitava, e há muita gente necessitada. Aos Efésios, Paulo disse assim, naquele tempo, trazendo a memória dos cristãos em Éfeso, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a descrição que Paulo fala de todo cristão que de fato foi regenerado, alcançado pela graça salvadora. Qual era o seu quadro, o nosso? Separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, nada sabíamos, total ignorância, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Agora vejam o que aconteceu, a mudança por causa do Evangelho. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E ao mesmo tempo fomos trazidos para Ele, e por Ele somos enviados em missão. Aprendemos com Jesus. Ele era determinado em socorrer o necessitado. E essa determinação foi o que o levou, e junto com ele os discípulos, ao outro lado, à outra margem do lago da Galileia. Pois bem, se alguém me perguntasse qual é o nosso principal problema nessa falta de determinação, eu diria que não é conhecimento. Quem nasce, por exemplo, e não precisa ter 50 anos numa igreja batista, mesmo você tenha dado os primeiros passos dentro de um contexto de uma igreja batista, você ouve com frequência e com regularidade sobre a nossa vocação, sobre o trabalho missionário. Então nós sabemos disso. Não é falta de conhecimento. Não é? Nosso problema principal é que nós somos, por vezes, indiferentes. Perguntaram a Santo Agostinho qual era o antônimo de amor. E o interlocutor achou que ele diria ódio. Não é. Quem não ama, não odeia necessariamente. Mas onde falta amor, há indiferença. E o nosso problema é a indiferença, as coisas não nos incomodam. Então, nós corremos o risco de fazer do cristianismo, da fé evangélica, uma religião dominical, onde a gente vem, recebe nutrição para a fé, encontra pessoas que pensam relativamente como nós, e aí, até domingo que vem, sem senso de missão. Cristo, ele estava determinado a alcançar pessoas, ele estava instruindo, catequizando aquele grupo de homens sobre o valor e a importância das pessoas e que elas precisam do Evangelho, elas precisam de uma intervenção dos céus. Esse Evangelho é o poder de Deus que transforma de fato a vida das pessoas. Talvez eu tenha compartilhado com os irmãos, eu li alguns anos atrás um livro de um escritor alemão chamado Erwin Lutzer, de ascendência alemã, e ele compartilhou uma história
trágica, mas instrutiva, de um alemão, agora residente nos Estados Unidos, em que compartilhou seu testemunho para instruir outros sobre o perigo da indiferença. E aquele cristão alemão que viveu na Alemanha nazista, ele disse o seguinte: eu vivi na Alemanha durante o Holocausto. Eu me considero cristão. Ouvíamos histórias sobre o que estava acontecendo com os judeus, mas tentávamos nos manter à parte. Afinal, o que alguém pode fazer para parar aquilo? Uma linha ferroviária passava atrás da nossa pequena igreja. Todos os domingos pela manhã, podíamos ouvir ao longe o apito do trem e seguir o barulho das rodas sobre os trilhos. Ficávamos transformados, transtornados, quando ouvíamos os gritos que vinham dos trens quando estes passavam próximos à nossa igreja. Percebíamos que naqueles vagões, judeus estavam sendo carregados como se fossem gado. Semana após semana, ouvimos o apito do trem. Tínhamos pavor de ouvir o som das rodas, porque sabíamos que ouviríamos o som dos gritos dos judeus rumo aos campos de extermínio, gritos que nos atormentavam. Sabíamos a hora em que o trem viria e quando ouvíamos o zumbido, começávamos a cantar hinos. No momento em que o trem passava atrás da igreja, já estávamos cantando com toda a força. Se ouvíssemos os gritos, cantávamos mais altos para não escutá-los. Os anos se passaram e ninguém mais falou sobre isso. Porém, ainda ouço o apito daquele trem em meus sonhos. Deus me perdoe, perdoe a todos nós, que nos dizíamos cristãos e não fizemos nada para interferir. Eu chamo isso de abafando os gritos com os hinos. Todos os dias, vagões inteiros levam pessoas rumo à completa destruição. E algumas vão nesses vagões com extrato bancário, com escritura de imóvel, com diploma, com roupa de grife, com regras de etiqueta, mas completamente arruinados e alienados, porque quem não tem o evangelho não tem nada. E a igreja, e somente a igreja, recebeu o mandato de proclamar o evangelho, o único poder capaz de transformar uma pessoa, uma família e, por vezes, uma nação inteira. E muitas vezes falta-nos o que havia em Jesus e que ele estava ensinando aos seus discípulos: determinação para ir ao encontro do necessitado. Há uma distância que, por vezes, não é geográfica, porque, às vezes, a distância é de uma porta para outra. Vivemos na era do privativismo, os condomínios fechados, vizinhos que não se falam, indiferença, em nome da privacidade, cada um na sua, se você acreditar, Deus por todos. E nós não fazemos relacionamentos intencionais. Falta-nos gentileza, falta-nos amabilidade, falta-nos a perspectiva de que ali há uma pessoa, há uma família, que não conhece o Evangelho, que não sabe da grandeza do amor de Cristo naquela cruz, e que esse poder pode transformá-la, e mais, que essa transformação terá implicações para a eternidade, porque nós não estamos falando de viver bem apenas aqui e agora. O que está em jogo é o destino eterno. E enganado está quem pensa que tudo termina no cemitério da cidade. A nossa vida é muito curta e é incomparavelmente menor do que toda a eternidade para a qual iremos inexoravelmente. Um dia passaremos pelos portões da eternidade. Precisamos aprender com Jesus. Determinação para o encontro do necessitado. Me encoraja muito o apóstolo Paulo, quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está demonstrando sabedoria, não é arrogância. Uma vez, conversando com um procurador em Minas Gerais, ele me perguntou: não era arrogância de Paulo fazer uma afirmação dessa? Foi uma conversa boa. Eu disse: não foi arrogância de Paulo. Paulo queria encorajar seus discípulos
as igrejas pelas quais passou, que a fé cristã tem implicações práticas. Começa com o perdão, mas não termina com o perdão. Somos transformados constantemente. Precisamos aprender a imitar a Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, olha, não é que Paulo se ufanava de ser perfeito, ele não era, ele sabia disso, ele mesmo disse que dos pecadores ele era o principal. Mas o fato é que aquele homem estava determinado a imitar a Cristo. E porque estava determinado a imitar a Cristo, ele sempre ia ao encontro do necessitado. Estava determinado, era um evangelista. Ele estava pronto, como nós lemos ainda há pouco na liturgia, a pregar o evangelho. Escrevendo aos judeus de Roma, ele diz assim, digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Grande tristeza e constante angústia. O que é que tanto trazia tristeza a Paulo e angústia ao seu coração? Pois até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Ele amava tanto os judeus, que ele estava depois de sacrificar, se fosse o caso, a sua própria salvação em favor dos seus contemporâneos, dos seus conterrâneos. Então havia nele compaixão, ele estava determinado a alcançar o necessitado. E nós aprendemos tanto com Cristo quanto com o apóstolo Paulo sobre isso. Então quero lhe encorajar, não viva a sua vida de qualquer maneira, não a desperdice. Seja um discípulo que faz discípulos. Há pessoas ao seu lado que precisam ouvir a boa nova de salvação. Segunda lição que a gente aprende com Jesus aqui, podemos chamar de sabedoria para dar prioridade ao que é mais importante. Cristo não era um desocupado. Por 30 anos, ele viveu na região da Galiléia e Nazaré. A Bíblia diz que ele era carpinteiro e filho de carpinteiro, era um trabalhador. Quando ele começa o ministério público, por 3 anos, ele trabalhou exaustivamente. Ele tinha uma agenda, havia necessidades. Mas o que nos encoraja em Jesus, e ele é o modelo do homem perfeito, é que ele sabia distinguir o que era urgente do que era importante. Há coisas que são urgentes, mas não são importantes. E é interessante notar porque, se você fizer uma leitura cuidadosa das narrativas na perspectiva de Marcos e de Mateus, você vai perceber que horas antes de atravessar o lago, o mar da Galileia, Jesus havia dispensado uma multidão. E por que dispensou? Porque ele tinha um propósito específico, atravessar o lago para alcançar aquela única pessoa. Em outras palavras, Jesus despede a multidão e vai em busca de um único homem porque ele prioriza pessoas e não multidões. Isso é interessante. Ele é capaz de olhar esse grupo aqui, dezenas de pessoas aqui, ele não vê uma massa, uniforme, número, ele vê pessoas. Na agenda de Jesus Cristo, a prioridade, as pessoas. E por que ele prioriza pessoas e não multidões? Diferente da mentalidade mundana que por vezes afeta a própria igreja. Uma numerolatria, disse alguém. A perspectiva é a seguinte: primeiro, o homem sem Cristo está perdido. Por isso valorizava pessoas. E quero insistir nisso. Não há salvação sem Cristo. Nenhuma religião pode salvar. Nenhuma religião pode nos reconciliar com Deus. O mundo está saturado de tantas religiões, enquanto a humanidade perece. E o nosso problema não é de natureza política, social e econômica. Nós devemos sempre trazer à memória que o problema não está fora, o problema está dentro do homem. Com o advento das tecnologias, o que se pretendia, nesse paraíso sem Deus, que o homem arrogante tentou construir, era que com tantas tecnologias acabaríamos com a fome. E nesse exato momento, pelo menos 1 bilhão de pessoas não tomaram café e não terão nada para comer nesse dia. De modo que o problema não é falta de educação, não é falta de tecnologia, não é falta de oportunidade. O problema é o homem. O homem. E só o Evangelho pode mudar a natureza desse homem. Razão pela qual
Cristo, conhecedor de todas as coisas, sabia que a solução para aquele gadareno opresso por espíritos malignos não estava no Estado romano, nas religiões de Decápolis, nem mesmo na família dele, que supomos que ele tinha. Só Cristo poderia transformá-lo. Então a prioridade de Jesus é pessoas, porque só o Evangelho pode transformá-las. Segundo, a obra de Cristo já foi consumada. A salvação é obra planejada por Deus, consumada por Cristo, aplicada pelo Espírito, tudo já foi feito. O que nos compete fazer é anunciar, falar. Evangelizar uma pessoa, acompanhá-la, discipulá-la, não é converter alguém. Esse é um papel que você não tem competência, nem foi chamado para isso. Essa é uma obra que Deus faz à medida que a palavra é anunciada. Você precisa falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A palavra do Evangelho é que conquista a pessoa, é que muda o coração, é que infunde fé salvadora. Essa obra já foi consumada. Cristo já fez tudo naquela cruz. Agora nos deu a missão de anunciar o Evangelho para que pessoas possam confiar nele e terem suas vidas transformadas. E mais, não há outro evangelho a ser pregado, a não ser o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não é pregar cultura, não é pregar religião, não é pregar doutrina de homens, não é falar de evangelho híbrido, sincrético, místico, falso evangelho, autoajuda, palavras frívolas, ludibriosas, não. Evangelho é boa notícia se vier acompanhado primeiro da má notícia. Você só pode dar boas-vindas à boa notícia do Evangelho se primeiro você entender a má notícia. E a má notícia é que você foi criado para a glória de Deus. E a despeito disso, você não vive para a glória de Deus. Você não ama a Deus sobre todas as coisas e você não ama o seu próximo como a si mesmo. De modo que você, eu, nós todos os filhos de Adão, são transgressores da lei. E haverá um dia, uma hora e um momento em que compareceremos diante do justo juiz que nos julgará. E aqueles que comparecerem diante do Criador, sem a justiça de Cristo, irremediavelmente perecerão por toda a eternidade. Essa é a má notícia. De modo que a espada da lei fere para que depois o Evangelho da graça possa curar. E o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo precisa ser anunciado. E a igreja é portadora dessa mensagem. E mais, porque só a igreja está credenciada a pregar o Evangelho. As instituições para-eclesiásticas, seminários, organizações, juntas, agências missionárias, são braços autorizados da igreja. Auxiliares da igreja. Porque o mandato foi dado à igreja. A igreja tem a missão intransferível de falar do Evangelho. Veja o que Jesus disse. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Estão maduros para a colheita. O pedagogo aqui falando com muita propriedade, usando um ponto cultural que eles conheciam, vivia numa sociedade agrícola, rural. Vocês não dizem que quando os campos estiverem branquinhos, estão prontos para a ceifa? Faltam 4 meses, não é isso? Ok. A colheita aí, faltam 4 meses. Mas há outro campo que já está pronto para a colheita. Vocês precisam falar. Vocês precisam anunciar o Evangelho. Caminhando, disposição para servir, mesmo estando cansado. Observe o verso 23, como o texto diz. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Estranho isso, não? Enquanto navegavam, ele adormeceu. O trânsito ali é curto. A gente está falando de colocar uma linha reta, 13 quilômetros, de uma ponta a outra do lago. É relativamente curto fazer esse percurso. Rápido, quero dizer. Mas ele entra no barco e adormece. Por quê? Porque o Cristo que nós adoramos na manhã de hoje, o Cristo, o Verbo eterno que se fez carne, habitou entre nós, que morreu a nossa morte, ressurgiu, foi assunto aos céus, está vivo e voltará, ele era plenamente humano. E depois de um dia inteiro de atividades, observe que ele vai fazer essa viagem no final do dia. Ele está cansado, ele adormece. Mesmo cansado, ele se dispõe
a servir. Isso é interessante. Por quê? Boa parte da nossa fraqueza, da nossa improdutividade, uso essa palavra com reservas, mas a nossa falta de disposição para servir, muitas vezes é embasada na desculpa de que estamos cansados. Eu nunca vi uma geração que lamenta tanto o cansaço quanto a nossa. Hoje não dá, estou cansado. Hoje não dá, estou cansado. E o cansaço às vezes é real, não é imaginário, é cansaço real mesmo, a gente se cansa. E essa foi uma semana que passou que eu me cansei muito. Falei para minha esposa hoje de manhã, eu estou muito cansado. O cansaço de Jesus era real. Mas observe, o cansaço não foi impedimento para o cumprimento da missão. Sabe por quê? Vou dizer por quê. E as mães aqui sabem muito bem sobre isso. Uma mãe pode estar muito cansada, exausta, exaurida suas energias, mas ela faz o último esforço para abençoar o filho. Por quê? Porque ama. O amor tem o poder de suplantar os nossos cansaços. E Cristo, mesmo cansado, foi porque Ele amava aquelas pessoas, em particular aquele homem. Eu quero lhe encorajar, não permita que nenhuma circunstância, por mais adversa que seja, lhe roube o privilégio de ser um arauto da graça. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é essa aqui, ó. Faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Deus fortalece, Deus concede graça e a gente cumpre a missão. Que a nossa meta seja do apóstolo Paulo. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que me complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Há gente do seu lado precisando ouvir. E por fim, o motivo maior, amor pelo próximo. Há uma informação aqui na perspectiva de Marcos, no capítulo 15, que é interessante. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado e acerca dos porcos. Essa é uma passagem que nos intriga, porque é o seguinte, vejam, Cristo não está dando aqui método de expulsar demônio. O que Cristo está fazendo aqui é libertando um homem daquela opressão maligna, ok. Mas a pergunta é a seguinte, por que é que Cristo permitiu que aqueles espíritos malignos entrassem naqueles porcos e esses porcos se precipitassem num mar? Era um precipício. A narrativa diz que então aqueles porcos, uma manada deles, se precipita e se lança ao mar. Quando as pessoas chegam, vem aquele homem, e ele era conhecido. Agora ele está vestido, assentado aos pés de Jesus em perfeito juízo. Houve uma transformação perceptível. E as pessoas ficam impressionadas. Como isso aconteceu? E aí, os porqueiros, aqueles que cuidavam dos porcos, dizem, olha, isso aí foi Jesus. E o texto vai dizer que esses homens que cuidavam daquela manada de porcos, não sabemos exatamente quantos eram, mas era um número expressivo, informam aos donos. Aquele homem que vivia opresso está curado. O homem está transformado. Só que os porcos foram para o beleléu. O quê? E a narrativa diz que eles exigiram que Jesus saísse dali, que se retirasse deles. Isso aqui é uma inferência. Abre um parênteses. Parece que esse texto está sugerindo que para algumas pessoas aqueles porcos valiam mais do que aquele homem restaurado. Aquilo revelou muito do coração daquelas pessoas. Que maravilha! Foi transformado? Sim, mas teve um custo. Os porcos não estão mais aí. Eles ficaram indignados e pediram para que Jesus se retirasse deles. Isso é interessante porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais
gananciosa, avarenta, indisposta a sacrifícios em favor do outro. Nós somos idólatras do nosso conforto e bem-estar. E alguém disse com muita propriedade o seguinte: no universo existe Deus, pessoas e coisas. Essa é a ordem. Deus, pessoas e coisas. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Adorar a Deus, amar as pessoas, usar as coisas. Se cultuarmos a nós mesmos, iremos desprezar a Deus, amar as coisas e usar as pessoas. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, porque este é o propósito da nossa existência. E quem ama a Deus, ama o seu próximo. Cristo é o exemplo maior de amor a Deus e amor ao próximo. Portanto, eu quero encorajá-los. Peço ao Senhor, encha o meu coração de compaixão e amor pelo outro. Essa é a marca da fé cristã. Vocês serão conhecidos, disse Jesus, pelo amor uns pelos outros. Este amor transborda e acaba reverberando no contexto no qual estamos inseridos. Eu encerro dizendo o seguinte, meus irmãos. O Brasil é um país com muitos gadarenos. E os gadarenos não são aqueles apenas que estão ali à margem da Avenida Brasil, naquela situação deplorável, na sarjeta. Há muitos gadarenos nos bairros mais nobres da nossa cidade. Gente opressa, sem sentido para a vida. E a igreja precisa seguir os passos do Mestre e ir ao encontro dessas pessoas, aqui, ali e acolá. Nesse mês de setembro, todas as igrejas batistas no Brasil estão envolvidas, ouvindo os testemunhos, os desafios, plantação de igreja, trabalho com indígenas, ribeirinhos na Amazônia, no Cerrado, no Nordeste, no Sertão, plantando igrejas, orfanatos, creches, trabalhos mais variados, várias frentes. E nós precisamos fazer algumas coisas. Assumir o compromisso de orar. Quem não ora é presunçoso. E nós somos tentados à presunção. Quem não ora está sugerindo que pode fazer sem o auxílio do Senhor. Nós não podemos fazer essa missão sem o auxílio da graça. Orar pelo trabalho missionário. Devemos contribuir para missões. E essa contribuição, ela tem que ser generosa, ela tem que ser sacrificial, ela tem que ser fruto de entendimento. Ela tem que ser alegre, ela tem que ser jubilosa, ela tem que ser consciente. Tudo pertence a Deus. Nós somos cooperadores. E eu quero encorajar você a participar, a se envolver no trabalho missionário. Essa semana eu recebi um telefonema de uma dentista, da qual fui pastor, um casal de dentistas, e compartilhando o testemunho, porque ela tirou 15 dias das suas férias para trabalhar no barco missionário lá no Amazonas. Então, visitando aquelas aldeias, as margens daqueles rios todos do Amazonas, cuidando das pessoas, anunciando o evangelho, abençoando aquelas crianças, dando instrução. Ela falou, pastor, eu fui para abençoar, mas como eu fui abençoada? Então, perceba, nós podemos fazer alguma coisa e devemos ser encorajados a usar a nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, para levar essa mensagem àqueles que necessitam do evangelho. Esse necessitado pode estar dentro da sua casa. Pode estar do outro lado do corredor do seu prédio. Pode estar lá no escritório onde você trabalha. Pode estar no seu bairro. Cada um deve buscar discernir onde e quem, no seu círculo relacional, pode ouvir essa mensagem. Eu encerro lendo um texto bíblico, que está lá em Pedro, 1 Pedro, mas aqui segue o testemunho do nosso missionário, o pai das missões modernas. Quando eu deixei a Inglaterra, minha esperança era converter a Índia. Isso era muito forte em mim. Porém, diante de tantos obstáculos, esse desejo minguaria se não fosse pelo sustento recebido da graça de Deus. Bem, Deus está comigo e a sua palavra é verdadeira. Embora as superstições dos pagãos fossem 1000 vezes mais fortes e o exemplo dos europeus 1000 vezes pior, mesmo diante do abandono e da perseguição, minha fé posta na segurança da palavra de Deus ainda superaria todos os obstáculos e suportaria cada provação. Vale a pena falar do Evangelho. A causa de Deus triunfará. Que o Senhor nos abençoe. Sigamos os passos de Jesus. Vamos orar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua
tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.